o seguinte, esse momento que nós estamos vivendo, é um momento de incerteza, um momento que a gente precisa alinhar muito, tanto na questão pessoal, quanto na questão empresarial, para a gente passar, né, esse momento de pandemia, esse momento de incerteza da melhor forma possível. E não só no aspecto dessa pandemia, né? Mesmo antes dessa situação, sempre nos exigiu ter planejamento, né? E esse é um tema que, infelizmente, os brasileiros se deparam um pouco com isso. A gente executa muita coisa, mas não realiza muito planejamento, né? E o brasileiro, de um modo geral, não tem essa visão macro, de um modo geral, né? E a gente precisa desenvolver uma visão de médio e longo prazo, né? Então, para isso, é importante que a gente faça muito uso de planejamento, né? Para me apresentando, né? Acredito que todos já me conhecem, né, que estão entrando nesse início. Meu nome é Thiago Brito, sou contador, consultor, CEO da empresa Águia Contabilidade e Consultoria, né? E hoje já vamos abordar esse tema que eu acabei de dizer, esse contexto. O nosso tema vai ser a utilização de apólices de seguro para segurar o patrimônio e a movimentação financeira tanto das empresas quanto da pessoa física, né? E trazer algumas sacadas e alguns conceitos para a gente trazer uma segurança e uma melhor acomodação para a gente desenvolver as nossas vidas, né? Para isso, nós convidamos, né, o consultor de negócios, especialista em seguros, o Bruno Guimarães, que ele vai se apresentar e logo adiante a gente vai desenvolver um questionário que os clientes, né, passaram as principais dúvidas e a gente vai estar desenrolando da melhor forma aqui. Bruno, pode se apresentar. Boa tarde a todos aí que estão presentes. Eu sou Bruno Guimarães, sou consultor sênior na área de seguros individuais e coletivos. Tenho hoje uma carteira aí em torno de mais de 400 clientes. Tenho 2 convenções internacionais, a quais eu fui membro e convidado aí por algumas multinacionais. E sou também membro do MDRT desde o ano passado, que é o Million Dollar Roundtable, que é um convite já de internacional entre as melhores corretoras e corretores do mundo que são convidados a participar. Isso só deu certo porque eu faço um trabalho assim com muita qualidade, com muito cuidado, né, para que meus clientes sempre tenham o melhor. Estou aqui para esclarecer dúvidas, né, a convite aí do Thiago, que também é meu cliente, né, que também tem que faz esse tipo de trabalho aqui com a gente e que faz todo sentido o empresário, o autônomo conhecer, né, essa ferramenta, entender em quais modalidades, que forma a gente pode utilizar esse tipo de ferramenta. São diversas faces, né, que de repente uma apólice individual pode se tornar, né? Pode falar aí, Thiago. Ok, então é isso, pessoal. Então, vamos iniciar o questionário nosso aqui, né? E a primeira pergunta seria, né? Qual a função de uma apólice de seguro a nível empresarial e qual a função dessa apólice a nível da pessoa física CPF, né? E assim, além da função, o que seria essa apólice de seguro? Então, vamos dividir entre empresarial e individual. O que é uma apólice empresarial? Você tem vários tipos de apólices de seguro, né? Você tem apólices de seguro de vida, a qual vamos dizer assim, a parte que eu mais trabalho, mas você tem outros tipos de apólices, responsabilidade civil, apólices aí que vão envolver fornecedores, obras, enfim. Mas a apólice que eu trabalho direcionado por empresário, ela pode se dividir entre uma apólice onde a empresa é beneficiária, né? Ou seja, a empresa precisa daquela pessoa diariamente, daquele diretor, daquela pessoa-chave, às vezes é o próprio dono do negócio, né, que precisa estar ali diariamente, né, ou não pode se afastar por muito tempo. Então, ele tem uma apólice de seguro para que a empresa, no caso de alguma comorbidade ou na própria ausência dessa pessoa, ele possa estar acionando essa apólice. E existem as apólices coletivas, né, que muitos empresários são obrigados a fazer, né, que é a apólice vida em grupo, onde os funcionários são cobertos caso aconteça alguma coisa. Eu acho que é obrigatório em muitas modalidades aí. Esses são os 2 tipos empresariais. Individuais, você também tem várias. Você pode, um autônomo pode ter uma apólice, um servidor pode ter uma apólice. Isso vai depender muito assim, do perfil da pessoa, da necessidade, né?
A minha especialidade é justamente de descobrir onde que a pessoa precisa de uma apólice. Então, quando a gente fala de um cirurgião aí, ele precisa de uma apólice que cubra a mão dele, quanto que vale a mão dele, né? Então, no âmbito individual, e eu tenho clientes que são empresários que têm apólices que a empresa é beneficiária e tem esse mesmo empresário, às vezes, é uma apólice onde a família é beneficiária. Então, pode tomar várias faces aí, mas tomara que eu tenha respondido aí a sua pergunta. Sim, com certeza. Ao longo aqui que a gente vai desenvolver, pessoal, nós vamos falar hora de apólice vinculado à empresa, ao CNPJ, hora vamos falar também de apólice vinculada à pessoa física. Não tem como a gente separar um momento falando só de uma e da outra, porque a pessoa física, que é o sócio, ela está intimamente ligada à empresa. Então, a gente vai estar tratando sempre das duas de forma simultânea. E aí, a outra pergunta que a gente teria seria o seguinte: qual a diferença da apólice temporária de uma apólice vitalícia? Porque, assim, de um modo geral, a gente vê muito, né, de um modo geral, nos bancos que nos oferecem, muito aquela apólice de seguro que todo ano é renovado. E que muitas vezes você vai fazer um contrato no banco, ele acaba até te obrigando, às vezes, por alguma relação, àquela apólice de seguro, né? Então, eu queria que você esclarecesse qual a diferença de uma apólice de seguro temporária de uma vitalícia. Primeiramente, aí, Thiago, foi boa observação, né? Eu brinco que quando a pessoa vai direto no banco contratar uma apólice segura, é a mesma coisa que você ir direto na farmácia comprar o remédio sem passar pelo médico, né? Você não sabe qual que é a apólice que você precisa, em quais sentidos você precisa estar protegido, né? Então, foi uma boa observação. Existem as apólices vitalícias e as temporárias, né? No Brasil, você tem poucas empresas, poucas seguradoras que trabalham com seguro vitalício, né? Para mim, é o melhor que tem. E o segundo melhor para mim é o temporário de vigência longa, de 20, 15, 25, 30 anos, né? E você tem essa modalidade aí que é o temporário por um ano. Como que funciona o temporário por um ano? Se você pegar, por exemplo, o seguro do carro, ele é temporário por um ano. A vigência dele começa agora em junho e termina em junho do ano que vem. E se você bater muito esse carro, provavelmente essa seguradora não vai querer renovar com você. No âmbito Há dos uma seguros, vantagem. pode falar, Desculpa, pode Thiago. falar. Eu E no falar âmbito de assim. seguros de vida, é da mesma coisa. Se você tem uma pólice temporária por um ano, né, essa pólice pode ser renovada ou não. Então depende vamos dizer assim, de cada perfil de apólice que você faz, né, de cada seguradora. Você ia perguntar, Thiago? Então, em relação, para ver se o contexto, então, a apólice de seguro vitalício, né? Qual que é a principal vantagem dela, vamos assim dizer, em relação à temporária? Em relação, vamos colocar, em relação à proteção e em relação também à questão financeira. Qual que seria a vantagem? Para a gente ser Vamos mais lá. específico e desenvolver o tema. Tá. A apólice vitalícia, a principal vantagem dela é que você congela a sua idade no momento que você faz ela. Então, você congela o custo e você sabe exatamente quanto você vai gastar nos próximos anos com essa apólice, né? A apólice vitalícia, em muitos casos, você tem as seguradoras que você tem as apólices vitalícias resgatáveis. Então, por exemplo, se você faz uma apólice vitalícia e depois de um certo tempo você acha que ela já cumpriu o papel dela, você pode antecipar uma parte desse capital segurado em vida. Isso tudo em contrato. Então, uma grande vantagem é essa. Uma outra grande vantagem é jurídica. A gente não sabe quais são os rumos que a nossa vida pode tomar e lá na frente a gente pode voltar a precisar de um seguro. Então, a apólice vitalícia te ajuda muito nisso, né? Ao passo que a apólice temporária, geralmente, ela é direcionada para algum item. Por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos que vai estudar até os 25 anos. Você precisa de uma apólice de 20 anos para assegurar, né, a escola desse seu filho, por exemplo, né? Entendi. Uma outra questão, falando da empresa. Dentro dessas modalidades de seguro, teria alguma apólice que assegura dentro da empresa, por exemplo, uma operação interna que ela conseguiria assegurar diante de um problema, por exemplo, em relação ao fornecedor? E Tem. também, diante dessa pergunta, o Márcio, ele fez uma pergunta aí sobre a questão, diante da pandemia, se teria alguma modalidade de apólice que conseguiria reproduzir o faturamento perdido da empresa, que foi comentado aí. Não, essa situação que você me falou, né, da empresa, você tem, por exemplo, grandes operações que envolvem um fornecedor-chave, né? E aquele fornecedor-chave ele não pode quebrar. Se ele quebrar, todo o ciclo do negócio pode ir por água abaixo.
Então, você tem algumas apólices relacionadas a esse tipo de situação, para que os investidores daquela operação não percam seu dinheiro e também para que essa operação ela não quebre diante da perda de um fornecedor que às vezes não geriu bem seus negócios e tal. Com relação à pergunta do Márcio, né? Márcio, isso. Isso. Então, esse tipo de apólice, Márcio, ela não é muito comum no nosso país. Uma apólice onde existe aconteceu uma catástrofe natural, uma pandemia, e aí eu posso recuperar meu faturamento. Isso aqui em solo canarinho a gente não tem, pelo menos da forma como você falou, né? Então, se você... inclusive, abrindo uma brecha aí, Thiago, nem todas as seguradoras cobrem, por exemplo, a pandemia, atos terroristas, né? Então, depende muito aí da seguradora e da apólice que você fez. Mas para esse caso aí dele, aqui no Brasil, a gente não tem. Ainda não, né? Você tocou no assunto da pandemia, era das perguntas que estavam elencadas aqui, que era o seguinte: se já existe alguma apólice que atinge pessoas que foram abrangidas pela Covid, né? Vista a questão do contágio e vista até alguém que infelizmente acabou falecendo no decorrer dela. Se você trabalha, conhece alguma apólice que trabalha com isso e como que funciona a operação dela? Bacana. Então, você tem hoje várias seguradoras que se pronunciaram no decorrer e no início da pandemia que iriam cobrir, né, alguns eventos relacionados ao Covid-19. Via de regra, a maioria das seguradoras, para não falar todas, dentro das condições gerais, elas excluem atos terroristas, né, pandemias, catástrofes naturais. Isso é muito comum, isso é até para proteger a seguradora. Para você aprovar na SUSEP um seguro, você tem que provar que você tem solvência e que aquele seguro ele é tão bom para a seguradora quanto para o segurado. O que é interessante disso aí? Várias seguradoras, quando começaram a pandemia, informaram: se morrer por causa de Covid, nós vamos pagar mesmo na condição geral não abrindo. Se você ficar, algumas seguradoras cobrem internação. Se você ficar internado por causa do Covid, nós vamos pagar essa pensão. Tem um que chama diária de invalidez temporária, né? Em algumas seguradoras chama Serite. Se você ficar doente, mesmo que dentro de casa, nós vamos pagar. Então, umas pagam, outras não. Tem que ficar de olho aí para saber se a sua seguradora cobre. Ok. Uma outra questão que surge muito assim: como que o seguro, a pólice de seguro, ela pode ajudar no processo de sucessão empresarial? Eu tenho uma empresa, né, primeira geração, essa empresa foi desenvolvida, mas eu estou num momento que meu filho, ou eu vou, né, infelizmente, nós vamos partir dessa para melhor, então a gente já precisa fazer a organização, né? E muitas vezes, quando acontecer isso, meu filho ainda não está preparado, ou o sucessor, quer quem seja, não está preparado. Como que a Poli Seguro pode ajudar nesse processo todo de sucessão empresarial? Aqui você vai ter dois casos, Thiago. Por exemplo, você tem um caso onde tem eu, você e o fulano aqui, que nós somos sócios, né? E eu sou de uma área, você é de outra, fulano é de outra. Se acontecer alguma coisa com o Bruno, a gente não sabe se os herdeiros de Bruno estão prontos para ocupar o meu cargo. Então, muitas vezes, essas apólices de seguro de sucessão, elas servem para que, no momento onde aconteça a ausência, a doença ou uma situação de invalidez de um dos sócios, essa apólice ela compra a parte do sócio que se ausentou, né, e os outros sócios absorvem essa parte. Então, falando aí no âmbito empresarial, a gente resolve o problema da empresa. Mas muitas vezes você tem a seguinte situação: às vezes a empresa ela precisa de tempo para poder acontecer essa sucessão. Às vezes o meu filho não está preparado, eu posso ser o único dono da empresa, né? E meu filho hoje ele não está preparado ainda. Então, às vezes eu tenho uma apólice de seguro que vai dar para a empresa fôlego, tempo para ela conseguir resistir aquele tempo até que meu filho consiga assumir esse papel. Certo, ótimo. Então a gente vê aí a importância disso, né? Porque nem sempre a gente tem um tempo necessário para essa preparação e o uso da apólice pode ajudar bastante. Um outro ponto que é importante que a gente depara muito nas empresas, né? Infelizmente, nas empresas, grande parte, a gente não consegue garantir 100% das operações, né? Então, infelizmente, está sujeito ao surgimento, né, de passivos trabalhistas, de passivos fiscais, né? Como que a utilização, a contratação de apólices de seguro podem ajudar nesse contexto, diante de
passivos trabalhistas e fiscais que podem surgir e, eventualmente, podem ser executados contra o patrimônio da empresa? É uma boa pergunta, viu, Tiago? Ela é uma resposta um pouquinho longa. Vamos lá. Você tem apólices de seguro que são vitalícias, né? E essas apólices de seguro que são vitalícias, muitas vezes elas têm ali uma reserva financeira que pode ser antecipada, que na verdade nada mais é que uma parte do capital segurado, tá? O seguro, por si só, ele já é livre de imposto de renda, ou seja, a pessoa que recebe a indenização é um dinheiro que cai livre, ele é um bem inconfiscável por lei no Código Civil, impenhorável, né, e livre de partilha. Então, o que isso quer dizer? Um pai de família que às vezes estava ali na empresa e a empresa está desmoronando, em recuperação judicial, concordata, e às vezes o que acontece ali na empresa dele, os credores, né, vão querer o patrimônio dele. O único bem que esse empresário tem que é inatingível pela lei atual brasileira, conforme o Código Civil, é a apólice seguro. É o único bem que os herdeiros vão receber desse pai de família, né, e que ninguém pode mexer. Que inclusive é uma apólice que pode ser paga como uma pensão mensal, vitalícia, temporária, ou seja, pode resolver o problema de uma família, né? Agora, você tem também essa questão aí de você ter ali, às vezes, uma reserva disponível no caso do cancelamento da apólice ou de uma parte dessa apólice. Esse dinheiro, por que ele às vezes pode ser uma boa ferramenta para a pessoa, vamos dizer assim, não se preocupar com a perda do seu patrimônio, do seu dinheiro? Porque esse dinheiro, né, ele não está no seu nome. Você tem uma apólice e essa apólice você tem com a seguradora A, B ou C. Tá? E lá no contrato dela diz que naquela idade, geralmente elas dão uma tabela, né? Naquela idade X, você tem direito a X reais. Esse também é um bem que você pode tá fazendo uso dele, ou sua família está fazendo uso dele, e ninguém pode tocar nele. Que é o contrário aí, por exemplo, né, de um dinheiro que está na sua conta, né? Um patrimônio, um bem imobilizado, por aí vai. E uma apólice nesse sentido, né, que pode resguardar uma empresa no aspecto passivo trabalhista e fiscal, ela seria uma apólice resgatável ao longo de determinado tempo, não é isso? Pode ser ou não, depende do que você precisa, Tiago. Se você tem que ter um bom consultor, né, para poder fazer essa análise, se vai ser uma apólice, né, vitalícia, temporária ou um mix de vitalícia e temporária. Depende da necessidade, ou seja, o capital segurado, a idade dos envolvidos que vão ser segurados ali naquela apólice, né? Sim. E o custo que a gente pode encaixar. Porque não adianta eu falar com você, Tiago, você precisa de 1 milhão, vai custar 10 mil por mês. Você vai falar assim, mas eu não tenho condição, vai quebrar a minha empresa. Então passa a ser um problema em vez de uma solução. Então, assim, pessoal, mostra assim a grande importância e o grande benefício que essa apólice pode trazer para as empresas de um modo geral. No entanto, tem que analisar cada caso, né, verificar cada particularidade para estar desenvolvendo. O objetivo dessa live, de modo geral, é despertar a curiosidade, mostrar que existem essas possibilidades para que procure um consultor, procure alguém gabaritado para que planeje essa situação, né? Algo bem personalizado. Um outro assunto que foi quem está assistindo, né, o Márcio, ele perguntou aqui também, qual a sua opinião sobre a cooperativa de seguros? Então, Márcio, depende de qual tipo de seguro você está falando. Se você está falando de um seguro de vida, se você está falando de um seguro de pessoas, né? De um seguro de um bem, de um carro. O que eu penso? Toda seguradora ela tem que ter um poder de solvência. Para você ser uma seguradora e atuar no Brasil, você tem que ter o seu registro na SUSEP. E todo produto que você tem que ser aprovado pela SUSEP. Então, primeira coisa, o produto que você está contratando, ele tem o registro na SUSEP? Porque a SUSEP ela é muito criteriosa para saber se dentro ali do conceito do mutualismo, né, a seguradora ela vai ter solvência, vai ter dinheiro suficiente para acionar, para ser utilizada ali aquela apólice. Então, primeiro ponto, tem ali o registro da SUSEP? Então, mas é uma cooperativa. Isso, bom, depende muito da forma do seu seguro. O que manda no seguro chama condição geral. E quando você tem uma apólice de seguro e ela tem um registro da SUSEP, ela tem uma condição geral. O que essa condição geral fala?
né? Por exemplo, essas apólices de seguros, a maioria dos bancos, né? Nada contra banco, tá, gente? Mas a maioria delas tem um item lá chamado perda do direito. Ou seja, envolvendo aí artigo 769, né? Que se você não informar alguma comorbidade, alguma coisa assim, ela pode Essa que não é a grande renovar mais seu questão, né? seguro. É. O que eu Então tem observo que muito que o olhar a grande condição problema geral. seria esse, né? É. É, Então, é, independente de pode quem falar. seja, cooperativa e tal, tem uma seguradora por trás dessa cooperativa, ou seja, a sua apólice está sendo feita através de uma cooperativa, mas tem uma seguradora por trás, tá? Então, sua apólice ela tem um registro da SUSEP, tem uma condição geral, leia a condição geral, gente. Lá tem pontos importantes como esse que eu acabei de falar que devem ser observados. Que uma das perguntas que eu ia colocar assim, porque diante no Brasil, no cenário, qualquer coisa que você vai fazer em termos de investimento ou de aplicação, você pensa na segurança. Se você vai colocar o dinheiro na poupança, diante de uma situação dessa, você fica com aquele receio, por mais que constitucionalmente não vai acontecer a retirada daquele dinheiro da poupança. Qualquer investimento. Você investiu dinheiro em bolsa, diante dessa situação, você teve variações, perdeu o dinheiro em bolsa. E aí as pessoas perguntam, né? E muitos não conhecem essa questão do seguro de vida vitalício, né? Que eu vou te perguntar se é considerado um investimento ou não. Mas antes disso, a pergunta que é diante do que você colocou, qual que é a segurança do seguro? Então, pelo que você explicou, é a seguradora que está por detrás disso, né? Exatamente. Então, o primeiro ponto da segurança é a seguradora. Então, por exemplo, um jeito de você descobrir que sua seguradora é grande, ela é forte, é você descobrir qual que é o capital segurado máximo que ela pode fazer. Então, por exemplo, nós temos seguradoras no Brasil que fazem 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Então, essas seguradoras são grandes, então elas têm um poder de solvência muito grande, né? Então, dá para confiar mais do que uma, por exemplo, eu só faço 500 mil, 1 milhão, é pouco. Então, não sei se dá para confiar tanto, né? Isso aí, nesse tipo de situação. Agora, com relação a seguro sem investimento, gente, seguro depende aqui, né? Se tivesse alguém aí da área de investimentos, né, eu ia responder de estalo, não é, né? E realmente, seguro de vida, ele não é assim um investimento. Mas eu considero que tudo que você faz, que você põe o seu dinheiro, que você pode pegar mais do que você colocou, eu chamo de investimento, né? Então, assim, eu nunca vendo o meu seguro falando assim, olha, você vai fazer um excelente investimento e tal, não. Mas qual que é a grande vantagem nesse sentido que você acabou de falar? Quando você faz uma apólice de seguro resgatável, normalmente existe uma planilha que te fala quanto que você pode ter de dinheiro em cada idade. E aquilo está no seu contrato, entendeu? Então, a apólice de seguro resgatável é um contrato. Ó, esse valor aqui é valor presente. Então, por exemplo, ó, Thiago, daqui 10 anos você tem 60 mil. Então, 60 mil atualizado daqui até lá vai dar um valor X e Y, tá? Então, você já sabe quanto você vai ter. Diferente, por exemplo, de um investimento, que é uma promessa. Pode dar certo, pode não dar, entendeu? Pode acontecer. O investimento tem que dar tudo certo. Não pode ter gripe aviária, não pode ter coronavírus, não pode ter nada. Então, quem cuida de investimentos não sou eu, tem que ser um consultor de investimentos, né? Mas eu tenho, sim, Tiago, clientes que, mesmo sabendo que é um seguro, que a finalidade principal é proteção, ele faz ali sabendo que ele tem uma reserva, obviamente com os devidos descontos de imposto de renda, naquela idade X ou Y. Às vezes até para proteger um projeto, exemplo. Vou pegar aqui o gancho, Thiago. Vamos supor o seguinte, eu quero que meu filho estude medicina. Meu filho tem 5 anos. Tem muito cliente que vira e fala isso para mim, né? Eu falei, bacana, quanto custa um curso de medicina hoje? Custa 600 mil. Então nós vamos fazer o seguinte apólice de seguro. Se tudo der certo, no seu contrato você vai ter os 600 mil. Você vai pagar aqui durante 10 anos X reais, né? Dependendo da idade, etc e tal. Então tudo deu certo, ele passou aquele período de 15 anos saudável, tá lá os 600 mil. Mas se algo acontecer no meio do caminho, o seu dinheiro também vai estar aqui garantido, né? O seu filho também vai estudar. Então se você não tiver nada, seu filho vai fazer medicina. Se você adoecer, seu filho vai fazer medicina. Se você morrer, seu filho vai fazer medicina. Então, nesse sentido, acho que encaixa bem. Entendi. O que eu observo, assim, diante desse contexto, que principalmente na questão do seguro de vida vitalício, que ele traz, que eu vou ter que te perguntar, normalmente, qual que é o prazo de resgate, né, desse seguro de vida vitalício, mas que a gente observa que durante esse período, após determinado período, você consegue resgatar esse valor 100%, você vai explicar melhor,
Mas durante esse período, você tem uma proteção financeira, que normalmente os Isso. demais investimentos não têm, né? Então, boa observação. aquela questão que a gente colocou no início da live, que a visão, né, que tanto o empreendedor quanto a pessoa física tem que ter, que é uma visão macro, uma visão de médio e longo prazo, é muito olhar isso, né? Qual que é a minha segurança, por exemplo, durante 10 anos? Eu vou ter dinheiro resgatável, mas se acontecer algum imprevisto, eu tenho uma apólice que consegue resolver. E aí eu vejo que isso encaixa bem, tanto na questão de investimento quanto na questão da segurança. O seguro de vida vitalício, né? E essa questão dos prazos, comenta pra gente. Tá, tem inclusive, isso aí, tem o Mauro Halfman, que é um dos economistas mais renomados aí, tem um livro que chama Investimentos. E ele fala muito bem sobre esse assunto, recomenda a gente. Faz uma propaganda aqui pro Mauro. Olha só, com relação a tempo, né, vocês têm que pensar o seguinte. Vamos supor que eu faço uma apólice lá que eu pago R$ 500 por mês. E essa apólice ela tem uma indenização de 500 mil. Ou seja, a seguradora está correndo o risco de, se acontecer alguma coisa com você, ela pagar 500 mil. Então, se essa seguradora, você colocou ali R$ 500 durante um ano e quer pegar o dinheiro de volta, valeu a pena para ela correr esse risco? Entendeu? Então, não funciona muito bem dessa forma. Então, as seguradoras, cada uma tem um tempo mínimo. Você pegar 10 anos, 14, 15, 20, depende do seu contrato. A maioria dos contratos assim, de seguradoras assim, de renome multinacionais, eu vejo que 10 anos é o prazo principal. Ou seja, com 10 anos, tem lá, inclusive na tabelinha, você recebe, algumas seguradoras têm uma tabelinha que você consegue conferir que com 10 anos você consegue pegar o dinheiro todo daquele item. Vamos supor, uma coisa importante, tá, Thiago? Às vezes você faz uma apólice onde você tem uma parte aqui que é vitalícia, uma parte temporária, uma parte aqui é para internação, outra parte aqui é para se eu ficar com o braço quebrado. O que acontece? Vai ter item que vai ser vitalício. Esse item exclusivamente é resgatável, entendeu? Os outros não. Então, que quando você receber um consultor, presta atenção nisso. Não acha que você está colocando lá, às vezes, R$ 800, R$ 1.000 por mês no seu seguro e que tudo aquilo ali volta para você. Não é bem assim. Seguro. Sim. Outra questão que o pessoal sempre fica na dúvida do time de tudo, né? Ou seja, eu tenho 25 anos, tenho 33 anos, tenho 50 anos, tenho 58, tenho 63. Qual que é o melhor momento de contratar uma apólice de seguro? É claro, são faixas de idades, né? Faixas etárias diferentes, momentos diferentes, mas todos esses momentos é adequado uma apólice de seguro? Explica um pouco para a gente esse contexto, algum caso específico para exemplificar, até para ver essa questão de planejamento, né? Tiago, planejamento financeiro, seguro, ele faz parte do planejamento financeiro, sim. Por que é você se planejar? É você pensar que pode acontecer isso, aquilo lá na frente. Tá me ouvindo aí, Thiago? Estou te ouvindo. Tá. Pode acontecer isso ou aquilo lá. Deu uma cortadinha aqui agora. Tá me ouvindo? Repete um pouquinho, Bruno. Deu uma cortada aqui. E nunca é cedo para você. Tá ouvindo? Tá ouvindo aí, Thiago? Deu uma cortadinha aqui na transmissão. Espera um momentinho. Oi, Bruno. Bruno, tá me ouvindo? Bruno? Oi? Tá ouvindo? Oi? Bruno? Oi, pessoal. Deu um probleminha aí no áudio. Não estou ouvindo o Bruno. Oi, pessoal. Tivemos um probleminha aí com a internet do Bruno. Mas então vamos dando sequência aqui. Acabou que teve um probleminha.
Então, assim, eu tinha feito a pergunta sobre a questão da idade, né? Então, a gente já conversou, a gente está alinhado. Então, em relação à idade, o que ocorre? Sempre é o momento de iniciar um planejamento, é o momento de contratar um seguro, né? O Bruno tá voltando aqui. Isso aí, pessoal. Tá me ouvindo, Bruno? Tô te ouvindo, perfeitamente. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tivemos um Beleza. probleminha técnico aí, né? É isso aí. Faz parte. Mas, Retoma aí sobre a questão da idade que a gente resumindo, tava falando. nunca é cedo, Thiago, e nunca é tarde. É isso que eu posso falar. Porque, por exemplo, nós temos aqui um caso de uma cliente nossa, de Montes Claros, inclusive, não vou falar nomes, obviamente, né, que teve um diagnóstico de esclerose múltipla. Né? Só os remédios Sim. que ela gastava por mês dava R$ 8.000. E ela passou vários meses tendo esse gasto até que ela ganhasse na justiça que o Estado pagasse isso por ela. Né? Plano de saúde não paga, por exemplo, um remédio. Plano de saúde ela não paga a falta da sua renda que você deixa de ter, entendeu? Então nunca é cedo para você ter. Né? Casos de internação, por exemplo, né? Às vezes profissionais que acabaram de formar e estão ganhando dinheiro, acontece alguma coisa, a pessoa para de trabalhar. Então, se essa pessoa deixar de trabalhar e não puder trabalhar mais, ela vai viver de quê? E se ela tivesse uma pólice de seguro que tivesse um montante suficiente para poder aposentá-la? Né? E as pessoas mais velhas Sim. também. Muitas vezes eu falo o seguinte, quando a gente vira pai, eu gosto de dar esse exemplo, a gente nunca vai deixar de ser pai. Se eu tiver 90 anos de idade, né? Sou pai da Maria Lúcia. Se eu tiver 90 anos de idade, minha filha tiver com 60 e precisar de mim, eu vou estar disposto a ajudá-la. Concorda comigo? Sim. Então, por isso que eu gosto muito dessa questão da apólice vitalícia. Porque às vezes nessa idade, às vezes eu preciso de ajudar meu filho, se acontece alguma coisa comigo, quem que vai ajudar ele? Entendeu? Então, não Exato. existe idade para contratar. Né? É muito difícil de você sentar com um consultor que sabe mesmo, conhece do assunto, e ele falar assim para você, Thiago, você não precisa do seguro. Entendeu? Todos precisam. Não existe assim uma Sim. idade ou Concordo. alguma. Entendeu? Concordo. E o que a gente observa muito assim, como conselho de modo geral, não existe a idade, né? Mas eu acredito que quanto antes você tomar consciência da necessidade de planejar, na necessidade de pensar a médio, curto prazo, médio, longo prazo, né? Mais É barato interessante fica. já pensar mais barato fica e as coisas acontecem de uma forma mais saudável, né? Flui melhor. Então a gente sempre orienta, tanto na questão da empresa quanto na questão da vida, né, pessoal, que se planeje e utilize todos os recursos, né? Você tenha um planejamento financeiro bacana, você pense na questão do seguro de vida resgatável, pense na questão de outros investimentos e o quanto antes. Igual, por exemplo, a gente sempre fala, tem a modalidade que não é o tema principal, mas nós temos a modalidade de criação de hold patrimonial, que também traz segurança do patrimônio, né, de imóveis em uma PJ. Então traz essa proteção, porque se você tem um imóvel na pessoa física, não tem a mesma proteção do que esse imóvel na pessoa jurídica. Mas a gente sempre fala, não vamos esperar comprar imóveis, ter muitos imóveis para colocar na hold patrimonial, que você já cria uma hold patrimonial e ao momento que você for adquirindo, você já vai colocando o imóvel na hold patrimonial. Que a gente sempre pensa, né? Eu tive um professor na faculdade que sempre falava que quando você compra uma casa, você não vai comprar uma casa que não tem um portão para colocar o carro, que tem uma garagem. Mesmo que você não tenha um carro, você já compra a casa já com portão para colocar o carro, que quando você comprar o carro, você já coloca para dentro. Então, eu acredito que é muito essa visão, né, Bruno? Com certeza. Eu acho que quanto antes você começar a se planejar para as coisas, melhor. É até uma pergunta que talvez estava aqui nas nossas ideias, né, Thiago? Qualquer tamanho Sim, de empresa, né? Qualquer tamanho de empresa sim, pode ter? Sim. Né? Então, por exemplo, desde uma empresa pequena, porque a empresa pequena ela precisa muito do seu proprietário ali todos os dias, né? E a empresa grande ela tem sim, outros problemas que também vai envolver a necessidade de uma apólice de seguro. Nós temos, por exemplo, nós estamos aí negociando com um grupo aí que são empresários, né? Apólice de 50 milhões de capital segurado. Qual que é a preocupação deles? Eles também têm holding, em algum caso tem trust,
mas eles querem um apólice seguro para também diversificar a sua proteção. A gente não diversifica investimentos, por que a gente não diversifica as formas como a gente vai fazer a nossa proteção financeira, entendeu? Então, não importa o tamanho da empresa, se você desde cedo constituir aí sua holding, né, fazer sua apólice de seguro dentro da sua empresa, pensar nessa questão do futuro, se você é autônomo também, principalmente aí quem depende aí da saúde, né, os médicos, advogados, dentistas, precisam muito, gente, de uma apólice de seguro. Sim. Então, ok. Pessoal, então é isso. Nós estamos chegando ao final da nossa live, né? Eu me coloco à disposição para todos os esclarecimentos. O Bruno também vai deixar suas redes sociais, né? Comentar seus canais aí. Vocês vão poder entrar em contato com ele também, né? A gente agradece a participação até esse momento. E antes, Bruno, peço para você deixar uma mensagem final para o pessoal que acompanhou e para o pessoal também que vai acompanhar esse vídeo que a gente vai estar disponibilizando também. Qual a mensagem final acerca desse assunto de proteção financeira, patrimonial e questão de planejamento de vida? Então, claro. Não, primeiramente, né, agradecer a você, Thiago, né, por estar abrindo aí seu espaço, né, o espaço aí que você tem os seus clientes, pessoas que te seguem, para poder entender um pouco mais sobre seguro de vida, seguros individuais e outros tipos de seguro também que a gente entende, né? A questão do seguro, ele vai encaixar de diferentes formas, né, na sua vida, no seu negócio. Não tem como você sozinho entender onde e como você vai encaixar isso, né? Você precisa de uma pessoa que entenda do assunto. Assim como quando você sente uma dor, você precisa do médico para poder te falar o que você tem, fazer seus exames, entendeu? Da mesma forma, funciona a parte de seguros. Nunca é cedo para você ter e nunca é tarde, né, para você ter um seguro. Exato. Então, se você tem um negócio, né, se você é pai, você precisa, de repente, a sua empresa precisa de você, você precisa. Você é autônomo, seu trabalho, seu dinheiro mensal depende da sua saúde, você precisa de seguro. Então, são N formas. O brasileiro está muito acostumado a contratar o seguro do carro sem nem pensar, né, Tiago? Então ele vai Sim. ali, não tira nem o carro da concessionária sem contratar o seguro. Só que muitas vezes ele sabe que ele contrata o seguro do carro pensando que pode acontecer ou um PT ou um roubo, porque ninguém faz seguro de carro por causa de uma batidinha, que é melhor guardar o dinheiro, né? Agora, Sim. diante de um PT ou de um roubo, eu não posso estar dirigindo o carro? Eu não posso também dar um PT? Quantos carros por ano Exatamente. a minha saúde gera? Entendeu? Quantos carros por ano a minha saúde estar dentro da minha empresa? O quanto que minha empresa fatura pelo fato de eu estar saudável? Entendeu? Então são coisas que a gente tem que fazer um mindset e pensar um pouco a respeito. Exatamente. Então é isso, pessoal. Aproveitando o gancho dessa mensagem final do Bruno, é justamente a nossa missão como consultor de empresa e como contador também, é muito essa questão de ser o médico das pessoas jurídicas no sentido de identificar os problemas fiscais, trabalhistas, né, questões relacionadas ao sócio. E muito vinculado a nessa nossa necessidade de analisar a questão empresarial, que a gente identifica essa necessidade de adequar isso também à apólice de seguro, né? Então, acredito que esse tema foi pertinente nesse contexto que estamos passando, mas não só isso, mais uma questão de planejamento mesmo, de empresa, planejamento de vida. Pessoal, muito Ô, obrigado pela Thiago, participação. Pode falar, Ô, amigo. Thiago, eu queria só deixar uma mensagem, gente. Se alguém tiver interesse em conhecer esse meu trabalho, né? Porque às vezes você já tem seu consultor, às vezes você tem um bom, mas vocês podem, quem é cliente do Thiago, pode consultar o Thiago, conversa com o Thiago, ele vai passar o meu contato, né? Para poder conhecer esse trabalho. E também pode me chamar aí nas redes sociais, que eu vou ter um prazer de atender e esclarecer qualquer dúvida que tiver. Hoje em dia está todo mundo atendendo em home office, né, Thiago? Temporariamente. Sim, Mas exato. tá dando muito certo essa questão aí de atender as pessoas à distância. Mas é isso aí. Obrigado, Exatamente. viu, Thiago? Ok, pessoal, também me coloca à disposição. Foi um prazer passar esse final de tarde com vocês. Muito obrigado e até mais. Conte sempre conosco. Valeu, Bruno. Tudo de bom. Valeu, Abraço. Thiago. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.